Amém. Graça e paz, igreja, boa noite. Para mim é sempre uma alegria, né, poder estar aqui falando da palavra do Senhor, falando daquilo que Deus tem ministrado no meu coração. E hoje eu quero falar de um tema que eu entendo que vai ser muito importante para nós, para mim, para a sua vida, para a igreja. O tema da palavra de hoje é Ouça Jesus. Ouça Jesus. Abra comigo em Mateus 5,43. Mateus 5,43. Assim diz o Senhor. Para alguns que têm a Bíblia aí, que tem o textinho vermelho, né? É as palavras de Jesus. Então, assim diz Jesus, né? É Jesus falando. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai, que estás no céu. Pois ele faz raiar o sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem assim os publicanos igualmente? E se saudardes somente os irmãos, que fareis de notável? Não agem assim também os gentios? Assim sendo, sede vós maduros, como maduro é o vosso Pai, que estás no céu. Em algumas versões diz: sedes perfeito, como perfeito é o vosso Pai, que estás no céu. Amém? Vamos deixar esse primeiro versículo para a gente trabalhar ele um pouco mais à frente. E eu quero que vocês abram comigo em Lucas 9,33 para a gente fazer um fundo, para a gente linkar um versículo no outro. Lucas 9,33. Quando estavam se retirando, Pedro disse: Jesus, bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu, os envolveu, e eles ficaram com medo. Ao entrarem na nuvem, saiu uma voz que dizia: este é meu filho escolhido, a ele ouçam. Quero dar uma explanada aqui nesse versículo, para depois a gente trabalhar o primeiro versículo. Aqui Jesus estava com os discípulos no monte ali da transfiguração, né, antes de ser entregue, quando apareceu Moisés e Elias. Apareceu ali para eles, e Pedrão já ficou louco. Rapaz, o culto aqui agora ficou bom, hein? Se já estava maravilhoso, moço, o negócio aqui ficou doido. Aí. Já apareceu Moisés, já apareceu Elias. Só que ao mesmo tempo, apareceu a nuvem e a voz de Deus disse: ei, aqui está o meu filho escolhido, a ele que vocês têm que escutar. E o que esse versículo ele pode trazer para nós? Porque Moisés aqui ele está representando as leis, os 10 mandamentos. E Elias representando os profetas, grandes e pequenos. E o que nós podemos trazer para nós? É que as leis foram boas, os profetas foram abençoados, mas a partir de agora, é Jesus que nós devemos escutar. Deus ali está dizendo: tudo foi maravilhoso, mas a partir de agora é uma nova aliança. A partir de agora, escutem a Jesus. Então, trazendo para um contexto dos tempos atuais, às vezes nós ouvimos diversas pessoas, às vezes, por exemplo, eu anotei aqui, Calvino
pode ter sido legal. Armínio foi uma bênção. O Papa pode ser uma bênção. O pastor Geraldo pode ser uma bênção. Qualquer um que esteja aqui pode ser uma bênção. Mas nós nunca devemos deixar de ouvir a Jesus. Porque Ele é o único dono de toda a verdade. A voz de Jesus é a voz que nós devemos ouvir. E por que essa voz aparece logo depois que Pedro quer montar as tendas? É porque nós, seres humanos, nós temos uma tendência a sermos idólatras. Não é questão do catolicismo, não é questão de uma religião ou de outra. Isso é coisa do ser humano. Isso é a falha de nós, seres humanos. Se nós não vigiarmos, nós temos a tendência de sermos idólatras. Idolatrar algo ou idolatrar alguém. Cadê meu amigo Wes? Me deixou. Pedi ajuda para ele. Eu falei para ouvir Jesus, ele correu. Vem cá, meu amado. Então, o ser humano, ele tem essa tendência. Ele tem a tendência de idolatrar. Então Pedro se apavorou porque viu Moisés e Elias. Então vamos fazer uma tenda. Daqui a pouco ia dizer, depois que nós fizermos a tenda, agora nós vamos fazer uma imagem de cada um. Então se deixa a coisa fluir ali, não está lá escrito, mas a gente deduz que poderia acontecer. Pedro era meio difícil, né? Jesus direto tinha que estar puxando a orelha dele. Vem cá, não é assim, deixa eu te ensinar. E eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui se considera um cristão? Levante a mão. Amém. Você sabe quantas vezes a Bíblia, ela aparece a palavra cristão? Vocês têm uma noção? A palavra cristão, ela aparece na Bíblia 3 vezes. Agora, você sabe quantas vezes na Bíblia aparece a palavra discípulo? 226 vezes. Então, queridos, a Bíblia, ela não enfatiza nós sermos cristãos. Ela enfatiza e ela sempre vai dizer para nós sermos discípulos. Discípulos de um homem. Discípulos de Jesus. Então, por isso essa palavra, ouça a Jesus. Então, nós não seguimos doutrina, nós seguimos Jesus. E o que ele diz? Então, por que eu deixo esse plano de fundo? Porque agora eu vou discorrer sobre o primeiro versículo, que é o primeiro texto que nós lemos. E você vai entender que se você se considera um cristão, a partir de hoje, você começa a ter uma mentalidade de um discípulo. Porque o cristão, ele segue uma doutrina, agora o discípulo, ele obedece. E que essa palavra de hoje possa trazer um temor no seu coração, para você poder obedecer a Jesus. Feche seus olhos. Senhor, que o Senhor possa me usar essa noite, assim como o Senhor ministrou no meu coração essa palavra, que essa palavra possa vir de encontro aos corações dos nossos irmãos, ao meu coração, para que isso venha trazer um entendimento, um amadurecimento da nossa vida, para que nós possamos ter um temor daquilo que o Senhor espera de nós. E que essa semente, ela possa se multiplicar. Que nós venhamos ser uma igreja diferente. E que nós possamos levar essa palavra para frente. Para que outras pessoas também venham entender o que o Senhor espera de nós. Amém? A quem temos ouvido. E Jesus,
No primeiro texto que nós lemos começa dizendo: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Jesus está dizendo assim, ó, beleza, vocês ouviram Moisés, porém, eu agora vos digo. Vocês ouviram os profetas, porém, eu agora vos digo. E quem hoje em dia nós temos ouvido? O eu, porém, vos digo, quando essa palavra ela entra no contexto, ela muda muita coisa. Porque Jesus está dizendo, beleza, vocês estavam ouvindo, e eles estavam falando, que vocês amem o próximo e odeiem os seus inimigos. Porém, quando entra o porém, anula tudo. Vou dar um exemplo. Wesley, ele é um excelente músico, porém, ele me deixou na mão. Wesley é bonito, porém, entrou, porém, acabou. Você já viu aquele feedback que você vai dar para a pessoa, ou um elogio que você vai dar, e você começa a falar bem da pessoa, e lá no meio você fala, mas, ou porém, anulou tudo que você já falou. Então Jesus, quando ele coloca esse porém, ele anula tudo o que estava acontecendo ali naquele instante. O porém, o entretanto, contudo, anula tudo. Jesus está dizendo o seguinte, disseram, vocês ouviram, ok, eu, porém, vos digo. A partir de agora, o que eu digo é o que vale. Tem um amém aí? E a pergunta dessa noite é, quem tem falado ao nosso coração? Quantas vozes estão sendo primazia e influência na nossa vida? Cuidado com quem está falando no seu coração. Cuidado com frases. Olha só, sejam maduros para escutar isso. Não estou dizendo que você não deve buscar crescimento e aprender com outras pessoas. Porém, você tem que saber muito filtrar o que você ouve. Porque tem palavras que diz, você pode, você consegue, você é campeão, você tem tudo em você, você não depende de ninguém. Porém, a Bíblia, ela não diz isso. Jesus diz, Deus pode, Deus consegue, Deus tem tudo o que você precisa e você depende dele. Então, cuidado com as vozes que são parecidas com a Bíblia, mas não são. Assim como eu disse, eu não estou dizendo para você não buscar conhecimento e crescimento para a sua vida pessoal. Porém, nós devemos saber filtrar tudo aquilo que nós temos escutado. Porque todo empresário, todo empregado, ele almeja crescer. Ele vai buscar informações. Porém, no final, é a voz de Jesus que vale. Não, no final, não é a doutrina que vai me manter firme. É Jesus que vai me manter firme e nos caminhos. Quem a gente está ouvindo? Cuidado com algumas influências que nós temos deixado entrar, principalmente através dos nossos celulares. Tem hora que minha língua enrola. Porque dependendo do que nós estamos ouvindo, nós deixamos aquela pessoa nos influenciar. Ah, mas ela tem muitos seguidores, ela é muito conhecida. Beleza. Mas ela vive uma vida de acordo com o que Jesus espera?
Cuidado com a voz do povo. A voz do povo é? A voz do povo não é a voz de Deus. Tiramos por base o que nós vivemos hoje, né? No Brasil. Cuidado com a voz da nossa alma. A voz da alma, o que é a voz da alma? A nossa alma, quando ela está doente, nós somos o maior inimigo de nós mesmos. Quando a gente está doente, nós somos os piores inimigos. Por quê? Porque a alma, quando ela está doente, ela vai mentir para você. A alma, ela vai te enganar. E você com a alma inchada, você vai fazer besteira. Quem aqui, não levanta a mão, já fez besteira com a alma inchada? Quem aqui já fez besteira quando a alma está gritando? Quem aqui já fez besteira com a cabeça quente? Falou que não devia, porque está virado, porque alguém te machucou, porque você se feriu? Sim ou não? Cuidado, a sua alma pode ser o seu maior inimigo. Então não ouça, não dê atenção para a sua alma é enganadora. Então repete, a minha alma é enganadora. A voz do próximo. Cuidado com a voz do próximo. Porque o próximo, ele pode ser até uma pessoa bem tendenciosa, que queira te ajudar. Porém, dependendo da informação que chega para ela, ela pode te dar um conselho que não é um conselho certo. Por que ela vai te dar um conselho que não seja certo? Porque ela te ama. Chega uma pessoa próxima a você e fala: fulano me machucou, fulano falou coisas a meu respeito que não devia. Nossa, aconteceu algo no meu serviço onde meu patrão, nossa, ele falou tanta coisa para mim. E ele sabe o quanto que eu me dedico ali. Você vai ver, essa pessoa te ama, mas você vai ver o quanto de informações que ela vai te passar que você não deve pegar para você. Porque ela te ama, mas às vezes ela não vai te aconselhar certo. Ouça Jesus. Porque dependendo também de quem está a alma, de quem está perto de você, ela não vai saber te orientar. Alguém aqui já ouviu um amigo dizer assim: vai lá, vai, quebra tudo. Vai lá, xinga seu patrão, vai, mete o pé lá e sai fora. Alguém já ouviu isso? Assinado Satanás. Já viu aquele meme? Então, cuidado. Chama o teu chefe, fala que ele é um endemoniado. Cuidado. Cuidado quem você tem escutado. E o que tem na fala de Jesus, que não tem em outras vozes? Quais são as notas da canção que Jesus quer que nós toquemos? Qual é o poema que Jesus quer que você escreva? O que tem na voz de Jesus, que não tem na voz de Buda, que não tem na voz de Maomé, que não tem na minha voz, que não tem na voz do Papa, que não tem na voz do homem. E o primeiro texto que nós lemos tem um pouquinho do que tem na voz de Jesus. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Já ficou ruim para nós? Não já ficou ruim?
O que tem na voz de Jesus no começo? Amai os vossos inimigos. Ixi, já deu ruim. Primeiro, ele nos ensina a amar os nossos inimigos. Então, queridos, discípulo de Jesus, ele não odeia. Ele pode irar, ele pode ficar indignado, mas ele não pode odiar. O discípulo de Jesus, trazendo para uma analogia, para a gente entender melhor, o discípulo de Jesus, ele não entra dentro do avião e derruba uns prédios. O discípulo de Jesus, ele não mata os infiéis, aquele que não crê no mesmo que você crê. O discípulo de Jesus não sai matando. Ah, Jean, você não crê no que eu creio, eu vou te matar. O discípulo de Jesus não faz isso. Discípulo de Jesus, ele não deseja a morte do próximo. Ainda que esse próximo não seja crente. Ainda que esse próximo seja alguém detestável. Ainda que esse próximo seja alguém injusto. Talvez um político, alguém repugnante, que comete crime. Não. O discípulo de Jesus, ele não tem esse sentimento. Eu vim aqui essa noite para dizer isso. Na voz de Jesus, bandido bom não é bandido morto. Na voz de Jesus, bandido bom é bandido transformado. O discípulo de Jesus, ele não odeia. O discípulo de Jesus, ele não vai desejar a morte do outro. Não combina. Não tem isso no discurso de Jesus. Você pode ler a Bíblia, de capa até Apocalipse, você não vai achar Jesus com esse discurso. Eu não ouço mais nenhum amém. Irmãos, o discípulo de Jesus, ele não usa de maledicência. Discípulo de Jesus não é maledicente. E o que é maledicência? Maledicência é assassinato. É você matar com a sua língua. O que é maledicência? É você matar um irmão no coração do outro. É eu chegar pro Jean e falar: Jean, sabe o Gustavo? Matei o Gustavo no seu coração. Discípulo de Jesus pode matar? E por que nós estamos matando todos os dias? Essa é uma palavra que tem falado muito no meu coração. Porque quando eu vejo um discípulo de Jesus matando outra pessoa no coração de outra, eu não acredito. Eu não acredito que nós possamos ser verdadeiramente discípulos de Jesus. Mas tem base bíblica para isso? Tem. João 3,15. Toda pessoa que odeia o seu irmão é um homicida. Ah, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não mato. Mata. Você mata com a língua. Assim, se você está odiando, você matou alguém dentro do seu coração. Todo dia você está matando. E o discípulo de Jesus não pode matar. Ele não deseja a morte. Então, quando eu tenho um probleminha com meu irmão, eu não posso odiá-lo. Eu não sou o discípulo de Jesus se eu estiver odiando. Pior, se eu tiver um probleminha com meu irmão e for lá e matar o meu irmão para outra pessoa, piorou. Porque em vez de eu resolver o meu problema, eu estou gerando novos problemas.
Porque depois eu posso ir lá e resolver. Depois eu posso ir resolver com o Gustavo. Mas eu já matei o Gustavo no coração do Jean. O Jean já não vai olhar com os mesmos olhos. Eu já contaminei o coração do Jean. Quantas vezes, pessoal, isso já aconteceu com nós. Às vezes você conhece uma pessoa, você fica tão admirado por aquela pessoa. Nossa, mas o Donizete é tão legal, eu gosto tanto dele. Mas de uma hora para outra eu estou com outra pessoa, essa pessoa começa a fazer comentários do Donizete. Acabou, a minha visão pelo Donizete mudou. Eu não consigo ver o Donizete mais igual eu via. Os irmãos chegam na igreja hoje. O irmão é uma bênção, começa a conviver. Nós começamos a comentar. Aquele irmão que era uma bênção, já não é mais uma bênção. Por quê? Matamos ele no nosso coração. Discípulo de Jesus não pode matar. Porém, eu vos digo. E quem você está ouvindo? Responda para você mesmo. Quem você está ouvindo? Quem dirige você? Então repete comigo de forma pedagógica. Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos. Quem aqui que ora? Amém. Nem que seja qualquer oração, pelo alimento. Senhor, abençoa aqui minha saída de casa, abençoa minha viagem. Todo mundo aqui ora, certo? Orar, pessoal, é você desconectar das coisas terrenas. É como se a gente tivesse um Wi-Fi ligado aqui na terra. Quando a gente ora, a gente desconecta esse Wi-Fi daqui e a gente conecta no Wi-Fi do céu. E quando nós oramos, se nós pedirmos para o Espírito Santo abrir as janelas da nossa alma e vasculhar o nosso porão, vai ter muita coisa suja lá. Então que você possa pegar essa palavra para você, que você possa pedir a misericórdia do Senhor. Falar, Senhor, vasculha a minha alma, vasculha o meu porão, vasculha o meu interior. Tira todo o lixo. Tira tudo que está me atrapalhando a viver uma vida com o Senhor. Não permita, Senhor, que eu venha olhar para o meu irmão com olhos diferentes. E a gente acumula, irmãos, a gente acumula lixos nos porões da nossa alma. A falta de perdão, mágoa, ódio, desejo que a outra pessoa quebre a cara. Você já pensou isso? Ele fez mal para mim, eu vou desejar que ele quebre a cara. Eu vou sair daquela empresa, mas eu vou desejar que dê tudo errado. Se nós estivermos pensando assim, nós não estamos escutando a Jesus. Irmão, vocês não têm noção do quanto que essa palavra está falando comigo. Só que quando você ora, você começa a conectar no Wi-Fi do céu. E você começa a escutar e ouvir a voz de Jesus. E quando você começa a ouvir a voz de Jesus, tudo muda. Eu tive um momento assim. Uma pessoa próxima a mim, que eu amo muito, chegou em mim e falou assim, olha, tem pessoas falando assim, 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 assim de você. Eu deitado na cama, eu vi essa mensagem, minha alma gritou.
eu tremia. Falei, eu vou ligar agora. E vou falar tudo que eu quero falar. Eu vou me justificar agora. Vou provar que eu não sou assim. Só que aí o Espírito Santo na hora falou, para que você vai fazer isso? Você não depende das pessoas para te justificar. Você não depende das pessoas para falar o que você é ou o que você não é. Você depende de mim para falar quem você é. Então essa palavra para você hoje é, não importa se as pessoas falam mal de você, o que importa é o que Jesus fala ao seu respeito. Só na presença de Jesus que você consegue fazer isso. Nós somos discípulos de Jesus, nós não damos troco, não nos vingamos, não desejamos a queda do outro. Terceiro ponto, Lucas 6:28, a continuação do texto. Abençoai os que vos amaldiçoam. Irmãos, abençoar, quem nos abençoa é muito fácil. Eu quero ver você abençoar a pessoa que te maltratou naquele exato momento. Eu quero ver você abençoar aquele que está falando mal de você. Eu quero ver você abençoar uma pessoa que falhou com você. Aí fica difícil. Mas o que Jesus está dizendo? Abençoai os que vos amaldiçoam. É desafiador. Aqui não está dizendo assim para você orar para aquela pessoa morrer. Porque tem muitas orações aí, irmãos, que misericórdia. A gente costuma dizer, a pessoa está fazendo uma macumba gospel. Você ora pela derrota da pessoa. Jesus não ouve essa oração, porque não é o discurso dele. Ele está lá intercedendo, ele intercede para o Pai e fala assim, Senhor, não é isso aí, esquece o que ele está dizendo. Eu vou trabalhar mais no coração dele, para que ele entenda que ele tem que orar. Ele tem que amar. Ele tem que abençoar os que vos amaldiçoam. Deixa eu decorrer aqui, senão... Porque, irmãos, que diferença faz nós que somos aqui da igreja, cristãos, discípulos de Jesus, para o crime organizado? Você sabia que no crime organizado, eu e Donizete, nós é da mesma gangue. E o Jean é de outra gangue ali, mas aquela turma de lá. Essa turma aqui é nossa. Se um de nós cair, nenhum entrega um ao outro. De lá também. Se um cair, nenhum entrega um ao outro. Porém, nós é doido para pegar o outro. Ah, irmão, dentro da cadeia, se cair dois lá da mesma gangue, já era. Agora, se nós não somos diferentes, se eu desejo o mal para o próximo, que diferença faz? Eu para um criminoso que faz parte de uma facção? Porque é muito fácil, a gente tá a mesma ideologia, a gente se cuida, é muito fácil. Aí o difícil é a gente topar um com o outro e falar assim, ô irmão, eu te amo. Quais são as vozes que você tem ouvido? O irmão sai da igreja ou sai da sua célula, você não cumprimenta mais ele. Não vou conversar mais com ele, ele me deixou na mão. Eu sou igual o crime organizado, infelizmente. Eu, porém,
Eu, porém, vos digo. Jesus, porém, nos diz nessa noite: vocês não são assim. Então o que Jesus está dizendo? Não importa o que aconteceu. Não importa se o irmão saiu da sua célula, foi para outra. Não importa se o irmão saiu aqui da igreja, foi para outra igreja. Não importa se ele errou comigo. Nós devemos tratar com gentileza. Eu quero declarar essa noite que você amanhã vai encontrar uma pessoa que te fez mal. Eu quero declarar que você vai encontrar com uma pessoa que te fez mal. Amanhã, no máximo. Você vai estar lá no supermercado, lá no Store, não sei, no Tatico, quem for daqui da região. Você vai estar lá escolhendo tomate, você vai olhar para o lado. Meu Deus, quem está aqui? Você vai lembrar dessa palavra e você vai sair do tomate e pegar o abacaxi. Não, brincadeira. Você vai lembrar dessa palavra e vai até a pessoa e falar assim: olá, tudo bem? Você não sabe o quanto eu tenho sido abençoado. E eu desejo o melhor para você também. Porque quando você sair de perto dele, ele vai olhar e vai dizer assim: que Deus é esse que ele tem? E eu quero. Porque se você tratar essa pessoa má, o seu Deus é o mesmo Deus dele. Se esconde. Nossa, olha lá quem está ali. Eu, porém, vos digo. Eu, porém. Jesus, porém, nos ensina que nós não somos iguais ao mundo. Cristão desejando mal para o outro não combina, mas é evangélico. Mas não combina. Mas eu sou cristão, mas não combina. Não é Jesus que eu estou ouvindo. Quer ver eu entrar no assunto polêmico agora? Meu Deus. Eu escrevi, então vou falar. As eleições estão aí. Não combina você maltratar alguém da sua família por conta de política. Não combina você sair do grupo porque alguém postou alguma coisa que você não gostou. É diferente do que você pensa, né? Mas é o grupo da sua família. E você é um discípulo de Jesus. Eu sei que eu toquei num assunto difícil, mas não combina. Por quê que você não fala mais com a pessoa, deixou de falar? Porque ela pensa diferente de você? Não combina com Jesus. Eu estou lendo um texto, irmãos, onde Jesus está dizendo: amem, orem, abençoem. Amem, orem, abençoem. Foi o que ele disse. Como que a gente não ama? Como que a gente não ora? E como que a gente amaldiçoa ainda a outra pessoa? Não tem cabimento. Ai, ai. Vocês vão me desculpar, mas não tem. Vocês podem ficar com raiva de mim. 4 pontos. Jesus nos ensina que nós temos um Pai e devemos buscar ser igual a Ele. E o texto diz: para que vos torneis semelhante ao vosso Pai que estás no céu. Assim sendo, sede vós como Ele é. Porque, irmãos, a gente põe para fora aquilo que está dentro de nós. E o discípulo de Jesus, ele põe para fora aquilo que Jesus colocou aí dentro. Vocês estão conseguindo compreender? É muito fácil nós escutarmos uma pregação que possa dizer: vai lá,
você vai arrebentar, você vai crescer. Mas quando vem algo que diz para que nós venhamos abandonar o nosso eu, isso dói, machuca, porque isso faz parte da natureza, né? Posso dar um conselho para você? Um conselho simples e prático. Quando você tiver a oportunidade de falar de alguém, preste bem atenção. Porque nós temos normalidade de falar de pessoas. Nós somos gente. Nós falamos de gente. Nós comentamos sobre pessoas. Porém, se um dia, é um desafio, eu estiver junto com o Jean, conversando, e a gente começar a citar alguma pessoa, você sabe do que eu estou falando. Você sabe que na hora a luzinha amarela ela acende. Acende ou não acende? A luzinha amarela ela acende na hora. É o Espírito Santo falando: opa, você está entrando num assunto perigoso. Eu vou desafiar você, a partir de hoje, se você entrar num assunto e a luzinha amarela acender, ache uma virtude da pessoa que você está falando. Vocês conhecem aquela história daquele rapaz que só vê virtude em todas as pessoas? Aí chega, eu vou desafiar ele. Eu vou arrumar um aqui que ele não vai conseguir achar uma virtude. Eu quero que você fale então do diabo. O diabo é perseverante. Persistente. Pensa num cara persistente. Então, quando nós temos essa natureza de acharmos virtude nas pessoas, fica mais fácil. O Espírito Santo, ele vai falar com você quando você estiver nessa zona de perigo. Porque se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. E você tem enxergado com os olhos de Jesus ou com os seus olhos? Você tem ouvido o que Jesus tem dito ou o que o mundo tem dito? E é isso que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. É quem está falando na nossa vida. Você recebe essa palavra para você essa noite? Ou eu estou falando algo aqui que você vai pegar a unção da pá? Tal irmão tinha que estar aqui. Ou você vai pegar a enxada? É para mim. Mateus 5. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. O texto não diz que serão chamados evangélicos. Serão chamados filhos de Deus. Então, se os pacificadores serão chamados filhos de Deus, eu posso fazer uma troca aqui, que ela vai ser verdade. Os turbulentos, os linguarudos, os maledicentes, os que falam mal uns dos outros, os que não pacificam, os que fazem guerra, serão chamados filhos? Não preciso dizer. E para a gente poder encerrar, se fôssemos acusados de sermos cristãos, você está num júri popular hoje. A acusação é, você está num país que o cristianismo é proibido. E você está agora no júri popular. E a acusação é que você é um cristão. Quais são as provas que o júri vai ter contra você para te acusar? Ou o júri vai falar: não, aquele ali aquele ali já não fala com a mãe dele, já tem 5 anos. Aquele ali já não fala com o pai dele, ó. E aquele ali não conversa com os irmãos.
Aquele ali passa o outro para trás. O quê? Toda vez que eu tô com ele, eu só vejo ele falando mal dos outros? Não, ele não é cristão, não. Então você pode soltar ele. Aquele ali não. Ele não é cristão. Irmãos, nós não podemos perder o nosso alvo. O nosso alvo, ele não pode se perder. O nosso alvo é Jesus. E o tema dessa palavra qual é? Ouça Jesus. Porque eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. No seu lugar, ainda sentado, eu quero que você comece a falar agora. Eu sei que tem aí, dentro dos porões da sua alma, eu sei que tem alguma coisa que você precisa resolver agora. Feche os seus olhos. Os meninos vão cantar uma música com seus olhos fechados.